Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre religião e espiritualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Assim que sair um vídeo novo, você já vai ser avisado. Então vem comigo! Oi gente, hoje é um tema um pouquinho mais complicado, mas um pouco divergente. Eu vou tentar trazer a minha visão sobre esse tema e eu espero que vocês gostem. Vamos começar falando um pouco sobre religião. Religião, como a maioria de vocês sabem, vem do termo religar. Religar com o quê? Com uma divindade, com algo superior, com uma energia superior, certo? Então a religião, ela vem trazer um conjunto de práticas, doutrinas e ensinamentos que um determinado grupo de pessoas acredita, né? E eles vêm se juntar e através de doutrinas, ensinamentos e regras, eles cultuam uma prática religiosa. Essa prática religiosa, ela geralmente acontece dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um espaço, onde é permitido aqueles cultos acontecerem de forma livre, em comum com aqueles seres que lá estão, com aquelas pessoas que lá frequentam. Tem muita gente que confunde fé e religião. Fé e religião são coisas completamente diferentes, né? Vocês já devem ter ouvido falar pessoas que frequentam uma determinada religião ou se dizem com determinada religião, mas acreditam em outra coisa. Um exemplo bem comum é pessoas que se denominam católica, mas acreditam na existência de espíritos e reencarnação, né? Então, eles se denominam católicos, mas acreditam na doutrina espírita. Não tem nada de errado nisso. É uma coisa bem comum que acontece. Por quê? Porque algumas pessoas gostam de como aquela igreja passa aqueles ensinamentos, mas aquilo que falta ou que ela sentiu que tem alguma lógica dentro dela, ela pega de uma outra religião, uma outra doutrina. E o respeito mútuo se mantém. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, a fé é algo muito interno e individualizado. É aquilo que realmente você acredita, aquilo que ressoa com você, que não necessariamente está dentro daquela prática religiosa que você tem. Então, aquela religião, ela denomina os seres que você tem que acreditar, aquelas regras de doutrina e comportamento e as práticas que vão ser feitas dentro daquele local. Tudo que foge a isto pode esbarrar em uma outra religião ou estar fora daquela religião. Por isso se divide tantas religiões, porque cada um cria-se uma nova prática, cria-se uma nova religião, cria-se um novo Deus, cria-se uma nova religião, cria-se uma nova crença, cria-se uma nova religião. Para quê? Para atender todos os tipos de pessoa, para haver essa religação, essa reconexão com Deus. Não importa o que você acredite, existe um grupo determinado de pessoas que você vai se afinizar para ir adiante, para você não perder essa conexão, né? Essa é uma definição entre fé e religião. Então a religião é muito coletiva e a fé é muito individual. Também existe uma diferença entre crença e religião. A crença não necessariamente é fé. Crença, a gente cria crenças ao longo da nossa vida sobre várias coisas. Como a gente vê a vida, como a gente vê as pessoas, como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com os nossos relacionamentos amorosos, como nós lidamos com o nosso profissional. Então nós vamos criando várias crenças ao longo da vida que não necessariamente tem a ver com religião. Tem a ver com crenças, aquilo que nós acreditamos quanto vida, quanto seres humanos, quanto questões sociais. Então é bem diferente. Temos crenças, fé, que já vai barrando de coisas individuais, crenças individuais ligadas a um Deus, a uma cultura, a uma prática. E nós temos a religião, que é algo mais coletivo, determinado por regras, ensinamentos e condutas, certo? Quando a gente fala de religião, a gente fala de construção de uma história,
através de valores. Então, aquelas pessoas têm valores, conceitos, aquilo que elas acreditam, e elas vêm trazendo isso ao longo da história. E algumas religiões vêm se modificando muito, outras vêm mantendo muito aquela raiz lá de trás, né? E eu acredito que nós devemos respeitar todas as religiões. Por quê? Já é tão difícil se reconectar com essa força maior, entender esse significado dessa existência. Então, se aquela religião te traz paz, ressoa com você, faz sentido pra você, por que não frequentar? Por que não fazer parte daquele grupo de pessoas que você tem afinidade? Então, eu acho que as pessoas devem respeitar todas as religiões, porque todas as religiões têm as suas verdades, né? Eu brinco com os meus assistidos que pra mim a verdade é igual um grande espelho, quando ele se quebra em vários pedaços. E cada um pega o seu pedaço, então cada pedacinho pra mim representa uma religião. Quando todo mundo pega a sua verdade absoluta, achando que aquele pedaço é a verdade do todo. Quando, na verdade, só quando juntar todos os pedaços de todas as religiões, todas as práticas, é onde você consegue ver o todo, né? Essa é a minha visão. E aí a gente já vai começar a entrar num tema de espiritualidade. Mas antes, ainda voltando na parte do respeito a todas as religiões, cada religião tem uma cultura por trás, tem uma história, tem o porquê que agiu daquela maneira no começo, porquê que ainda continua sustentando aquilo, sendo certo ou errado aquela determinada coisa, as pessoas que habitam aquele lugar se sentem bem, se sentem conectadas, fazem sentido para ela, traz uma razão de existência. Então, por que não respeitar? Né? Quando as pessoas, tá acontecendo muito isso, principalmente com jovens, começam a esbarrar em certos dogmas e perguntas e questionamentos, onde a resposta passa porque sim, quando você faz uma pergunta e a resposta daquele líder religioso é porque sim, ou é porque é isso, isso e aquilo, e aquela resposta não faz sentido, não ressoa com você, a sensação de um vazio, que existe algo a mais. Muitas dessas pessoas estão deixando essas religiões para ir atrás de outras práticas, outras religiões em busca de novas respostas. Ou religião nenhuma, atrás de algo que eu chamo de mais transcendental, que sai das barreiras, dos dogmas, dos ensinamentos e das práticas e puxa esse algo superior, essa força maior para achar novas respostas. E aí pode ser que você encontre vários pedaços migrando por várias religiões e aí esse todo junto vai fazer muito mais sentido para você, ou prática nenhuma, algo muito interno, transcendental, que mesmo que não haja uma explicação racional que você possa entender e integrar na sua vida, algo que não tenha uma comprovação científica, é algo que dentro do seu coração aquece e faz muito sentido. Que aí a gente vem falar de espiritualidade. Eu venho falar de espiritualidade como, imagina um peixe num aquário, necessariamente grande, um aquário grande, onde ele nada livremente ali, se sente confortável dentro daquele aquário, que pra mim é a religião. É um lugar onde você pode se sentir bem, mas você está cercado por dogmas, doutrinas e ensinamentos, que quando você sai daí, você já esbarra em outras coisas, outras religiões, outros preceitos, e aí você tá ali naquele local. Quando você resolve ir para a espiritualidade, é como você mergulhasse num oceano aberto, onde muitas vezes algumas coisas não vão fazer sentido, não vai ter alguém para te direcionar ali, mas você começa a ver você. Você começa a se enxergar dentro daquele oceano e você começa a partir de dentro para fora. Então você não tá mais buscando a resposta lá, você tá buscando a resposta aqui. E quando você acha a resposta aqui, aquilo ressoa com aquele todo mar. E aí você entende o porquê você faz parte daquele mar, porque você habita aquele local e qual a sua função dentro daquele oceano. Então, pra mim, espiritualidade é isso. É essa conexão com algo maior, mas entendendo a si próprio. Entendendo por que habita aqui. É como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, onde eu sei quem eu sou, que tipo de peça eu sou,
Quais são as minhas funções? Que local que eu devo estar com essa peça, migrando ou não? Qual é essa minha essência e função dentro desse universo? E entendendo que o outro tem a peça dele, a função dele. Então, eu não quero ser como ele não quer ser como eu. Porque nós entendemos qual é a nossa verdadeira essência e qual é a nossa função. E aí nós cumprimos a nossa função sem querer ser como o outro ou como as pessoas dizem que nós temos que ser, né? Então, para mim, isso parte muito mais de dentro, onde a espiritualidade faz com que nós ativamos a nossa força curativa que vem de dentro, de nós próprios, para conseguir se entrar nesse universo de possibilidades e não mais de determinismo, de é assim ou é assado, mas um universo de possibilidades onde eu me reconheço, sei quem eu sou, sei o que eu quero. E mesmo que eu mude ao longo do caminho, porque a mudança é muito válida, é muito significativa, eu nunca vou perder a minha essência dentro desse todo, né? E aí eu consigo direcionar a minha vida muito mais leve, muito mais fácil dentro dessa espiritualidade maior. Como eu disse, partindo de um caminho que a religião dá, muitas vezes eu acho que a maioria das pessoas, partindo de um caminho que as religiões dão, então a religião vai te dar um caminho, como foi a minha trajetória, que eu já contei pra vocês em um vídeo. Se vocês não assistiram, volta lá e assiste sobre a minha trajetória espiritual, onde eu parti sim de uma religião e ela me deu uma base, uma estrutura para mim depois conseguir mergulhar nesse oceano e expandir muito mais a minha visão, respeitando todas as religiões, entendendo todos os termos diferentes que todas as religiões usam, mas entendendo qual é a essência de tudo isso, qual é o ponto-chave que todas estão querendo dizer a mesma coisa, certo? Então, as pessoas são livres para seguir o caminho que quiser. Se a religião te faz bem, continue com a sua prática religiosa. Não importa o que as outras pessoas acham, isso tem que te fazer bem. A partir do momento que não tá te fazendo mais bem, não desista, procure novas respostas, né? Mas nunca fora, a resposta dentro de você. Quando a gente acha essas respostas dentro de nós, como eu falei, nós ativamos uma força curativa própria. Por quê? Se existe uma energia superior, um criador maior, né? Um divino, uma centelha divina, não importa o nome que você dê, se isso existe e nos criou, seja o universo, essas forças, não interessa. Nós temos essa força dentro de nós, concorda? Nós temos essa centelha divina dentro de nós. E nós precisamos entender essa centelha divina. Porque nós não vamos reconhecer essa força maior se nós não nos reconhecemos, se nós não nos amamos, se nós não entendemos quem nós somos, né? E a partir do momento que nós fazemos isso com o autoconhecimento e a ajuda da espiritualidade, nós conseguimos entender que nunca houve um desligamento. Então não tem por que eu religar se eu nunca me desconectei, né? Então é muito mais profundo que isso. Eu posso estar perdida, eu posso estar desorientada, eu posso estar descrente, mas não significa que em momento algum eu fui abandonada ou desconectada. E aí a gente começa a entender que esse todo é um amor incondicional, né? E esse é o caminho que a gente está buscando desse amor incondicional para comigo e para com todos que habitam aqui, sem diferença. Não importa a prática religiosa ou não. Todos nós somos cidadãos de um mesmo planeta, de um mesmo habitat. E isso envolve respeito a mim e respeito ao próximo, né? E o que eu queria deixar bem claro aqui é que a gente não pode mais se fraccionar, se dividir entre religiões e brigar com um discurso de ódio, de imposição. Essa não é a proposta da nova era. Porque quando a gente se fracciona, a gente não tá mais trabalhando pro bem, a gente tá trabalhando para outras forças. Porque o bem não se fracciona, o bem se ajuda e se integra. Então vamos guardar bem isso pra gente começar a respeitar todas as religiões com as suas histórias. E se aquilo não ressoa com você, mesmo assim respeite. E vamos começar a se integrar, se ajudar e se amar do jeito que nós somos.
Eu espero que vocês tenham entendido o recado de hoje. Essa é um pouquinho da minha visão sobre religião e espiritualidade. Espero que todos fiquem bem. Um beijo. Até a próxima.